E o Bolsonaro arregou para Carla Zambelli, né? Porque, na minha opinião, todas as ameaças que a Zambelli fez ao Bolsonaro surtiram efeito porque ele teve que, contra a vontade, se pronunciar publicamente sobre o caso da Carla Zambelli. Mas Bolsonaro só fez isso após o depoimento de Zambelli ser adiado. E ele tenta manter ali uma distância controlada de Zambelli. Esses últimos dias têm sido terríveis para Bolsonaro. Os próprios advogados dizem que essa foi a pior semana da vida de Bolsonaro desde a derrota para Lula. E eles falaram isso antes do caso Silvinei, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, que foi preso. Eu particularmente não sei qual dos dois casos, Zambelli ou Silvinei, é pior para o Bolsonaro. Na sua opinião, Bolsonaro arregou? Ele é um arregão? Então coloque nos comentários, Bolsonaro arregão. E o que é pior para ele, Silvinei ou Zambelli? Deixe seu like se você gosta quando o Bolsonaro dessas arregadas e se inscreva no canal. Esse pior momento da vida do Bolsonaro desde a derrota para o Lula foi uma informação do Lauro Jardim, colunista do O Globo. Porque ele disse na semana passada que ou melhor, no início dessa semana, que a semana anterior, na visão dos advogados do Bolsonaro, havia sido a pior semana desde a derrota para o Lula. Porque nós tivemos caso do Rolex, Pix de 17 milhões, o caso da Zambelli e outros probleminhas mais que são muito grandes para a minha memória, que não é memória de elefante. Isso tudo aconteceu antes do caso do Silvinei e a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal e os outros problemas que foram encontrados após a prisão, que nós vamos fazer num vídeo futuro aqui no canal, então se inscreva e ative as notificações. Mas para o Bolsonaro ter dado uma amenizada na situação, a Carla Zambelli, ela não foi cassada pelos seus pares no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Nós já sabíamos que essa cassação não viria pelos deputados, porque a cassação de Zambelli poderia criar prerrogativas e situações que deveriam ou que poderiam levar à cassação outros parlamentares. Isso porque a Carla Zambelli constrangeu um deputado durante uma comissão aí e ela não foi cassada e nem precisa ser cassada pelos pares, porque todo mundo sabe que Carla Zambelli é uma ex-deputada em atividade. É uma questão de tempo para ela ser cassada pelo TSE ou pelo STF. E no caso do STF, ela pode mesmo até ser presa. Então Carla Zambelli vai ser cassada, ela já não tem poderes, ninguém quer a Zambelli perto. E quando ela chega, a rodinha se dissipa. Mas o Bolsonaro precisou sair, e não vou dizer em defesa, mas precisou quebrar o seu silêncio e se pronunciar a respeito de Zambelli. Porque a Carla Zambelli, na semana passada, quando houve todo esse problema, quando o hacker de Araraquara foi preso, ela concedeu uma entrevista coletiva no Salão Verde da Câmara dos Deputados. E ali ela negou as acusações, aquilo tudo de praxe, chamou a responsabilidade para ela, mas ela disse o seguinte: olha, essa é uma situação minha, estão me usando para atingir o Bolsonaro. Só que houve a reunião. O Bolsonaro esteve nessa reunião. E o Valdemar Costa Neto também. Então o que a Zambelli fez? Olha, eu tenho coisas aqui que posso falar contra todo mundo no depoimento. E aí o Bolsonaro falou que não tem nada contra a Carla Zambelli. Foi uma coisa protocolar. Disse que não tem contato mais com a Zambelli há muito tempo. Não explicou o motivo de não ter contato com a Zambelli. Mas ele evitou criticá-la publicamente. Foi uma posição que eu vejo assim muito controlada, né, do Bolsonaro, porque ele acena para Zambelli, diz que não tem nada contra, então beleza. Uma posição neutra que mantém certa distância para não se envolver no caso, mas teve que quebrar o silêncio, o que ele não queria fazer, porque ele foi aconselhado pelos advogados dele a não falar nada sobre esse caso, mas ele só falou depois que o depoimento foi adiado. Porque o Bolsonaro falou isso recentemente, na segunda-feira, quando a Carla Zambelli iria prestar depoimento, mas o depoimento foi adiado. Porque a defesa de Zambelli alegou que ela não teve acesso aos autos dos inquéritos, então ela não iria falar absolutamente nada. Não há data para o depoimento ser coletado, né, colhido, e a defesa de Zambelli falou o seguinte: se os autos não forem enviados, se nós não tivermos conhecimento sobre o processo até sexta-feira agora, hoje é quarta-feira, estou gravando esse vídeo por volta das 7 horas da noite, pode ser que depois você tenha algum tipo de notícia a respeito dos advogados de Carla Zambelli. Mas eles fizeram uma ameaça: se não tivermos acesso a esse documento até a próxima sexta-feira, nós vamos orientar a nossa cliente a permanecer em silêncio no depoimento que irá prestar à Polícia Federal.
Se vai acontecer isso, só o tempo irá dizer. Mas, como nós falamos, a ameaça deu certo. Porque... a ameaça de Zambelli na entrevista, né? Porque primeiro o Flávio saiu em defesa de Zambelli, falou que ela é vítima, deu a entender que ela é vítima, que estão usando o caso para atingirem Bolsonaro. Essa foi a defesa do Flávio. Foi o primeiro Bolsonaro da família integrante a se pronunciar a favor de Zambelli. Se pronunciou para defender o pai? Sim. Mas colocou a Zambelli numa posição de vítima, que é tudo o que ela precisa nesse momento, porque ela não pode ser abandonada pelo bolsonarismo. É necessário que quando o julgamento de Zambelli avançar, é importante que as pessoas comecem a gritar, falar que ela é uma perseguida, que ela está sendo presa por liberdade de expressão, aquela coisa toda, que é uma prisão arbitrária. E se ela não tiver esse apoio dos bolsonaristas, ela vai pra vala muito mais fácil. Ela quer ter o apoio que o Daniel Silveira teve, mas eu não vejo que ela vai ter. Ela conseguiu romper o silêncio do Bolsonaro, beleza, mas é o máximo que ela pode fazer. É o máximo que ela pode fazer. Eu não vejo o que ela pode conseguir mais do Bolsonaro. Sinceramente, não vejo. Porque o próprio Bolsonaro, ele abandonou. A gente sabe disso. E essa fala a respeito da Zambelli mostra muito bem. O Bolsonaro se distanciou, falou que não fala com o Zambelli, não quer nem mais saber dela, mas ele não se distancia a ponto de provocar uma ruptura. Porque os advogados de Bolsonaro não sabem o que Zambelli conversou com Walter Delgatti e o que ela pode apresentar no depoimento e o que o próprio hacker pode apresentar no depoimento e até mesmo na delação premiada que está sendo preparada. Então, ouve o conselho ao Bolsonaro, submerja, fique em silêncio, não se pronuncie a respeito desse caso, que era de todos o mais delicado para o Bolsonaro. Agora, o caso do Silvinei, ele também é um caso bastante complicado, porque tem muito pouco para se configurar a ordem direta do Bolsonaro ao Anderson Torres para que a operação da Polícia Rodoviária Federal fosse realizada. E o que fica também muito claro para nós desse abandono do Bolsonaro foi o abandono da Karina Cufa, que era advogada da Carla Zambelli e é a mesma advogada do Bolsonaro. A Karina Cufa, ela rompeu o contrato com a Zambelli, alegando ali descompassos financeiros. A Zambelli não teria dinheiro para pagar as ações que ela tem, ou os serviços da advogada da Karina Cufa. Esse rompimento, ele aconteceu no momento em que todo esse caso do Delgatti começou a pegar tração. Esse caso começou a ficar quente lá por volta de março, abril. Claro que os advogados sempre têm um contato muito maior e sabem mais das coisas antecipadamente do que nós. E lá pelo final do mês de maio começou a ficar um pouco mais quente com algumas falas do Delgatti e em junho a Carla Zambelli ela foi abandonada pela Karina Cufa, mas esse movimento de abandono já estava rolando há um certo tempo, desde o início do ano aparentemente. E o pior para a Zambelli é que a Polícia Federal tem a suspeita que ela tem usado a cota, que ela usou a cota parlamentar para pagar o Walter Delgatti. Então ela teria usado dinheiro público para pagar o Walter Delgatti. Porque o que aconteceu? Tem lá um contrato que foi achado pela Polícia Federal. A Zambelli nega tudo isso, mas é necessário comprovar se o que a Zambelli fala é verdade. Porque a Zambelli afirmou que ela contratou o Walter Delgatti para cuidar do site dela. Então, se de fato ela contratou o Delgatti para cuidar do site, ela pode ter usado a cota parlamentar, que existe para manutenção da equipe de apoio, enfim, das estruturas parlamentares, ela pode ter usado essa cota para pagar o Walter Delgatti. Então ela pode ter usado dinheiro público para que o Delgatti atacasse as instituições públicas. Isso é gravíssimo. Isso é muito grave. Então, tudo que surge sobre Zambelli piora a situação da deputada, piora também a situação do Bolsonaro, porque ele perdeu o controle do que vai acontecer na vida dele. Agora, o controle está nas mãos de terceiros, Silvinei, Torres, Zambelli e o hacker de Araraquara, que não tem compromisso algum com o Bolsonaro.